A minha sogra mora no mesmo lote que a ex do meu marido e eu não aceito que ele vá na casa dela. Quando meu marido casou com a ex dele, ele morava na casa da mãe dele. Porém, ele e a ex dele construíram uma casa no lote da mãe, né? E depois de um tempo eles se separaram, ele saiu de casa e deixou a casa pra ela e os filhos. Só que quando eu conheci meu marido, ele ainda morava com a mulher. Logo em seguida começamos a namorar e fomos morar juntos. Nesse período, a ex dele foi embora pra outro estado, ficou um tempo lá, depois de 3 anos e nós já estávamos morando juntos. E então foi aí que ela voltou a morar no mesmo lote da mãe do meu marido. Bom, minha sogra e eu sempre nos davam muito bem. Eu sempre ia pra casa dela nos finais de semana na minha folga pra poder ajudar, fazer alguma coisa e ver se ela tava precisando de alguma coisa. Nem sempre o meu marido podia ir lá, então eu sempre tirava um tempo e ia cuidar da casa dela e levar em algum lugar que ela tivesse precisando, fazer compra. Tá, e só foi a ex dele voltar a morar no mesmo lote que a minha sogra que tudo desandou. A partir do momento, elas começaram a fazer intrigas da minha vida. A minha sogra ligava o tempo todo pra meu marido. A maioria das vezes ela ligava já 1 hora da manhã pra ele poder ir na casa dela, dizendo que estava muito mal. E eu sempre ia junto, né, pra poder ver se ela tava precisando de alguma coisa e talvez até ficar com ela. Pois às vezes meu marido tinha que sair cedo e ele não dava conta de ficar acordado com ela, tinha que dormir. Teve um dia desses aí que ela ligou, já era tarde da noite pro meu marido poder ir. Fomos. Parecia ter sido até combinado. Mal cheguei, a ex dele começou a fazer barraco, dizendo que não era pra eu pisar o pé no lote, dizendo que ela não tava gostando e tava se sentindo muito desconfortável, que era pra eu poder passar do portão pra fora. Meu marido, todo inocente, vendo toda aquela situação e não fez nada. Daí fui questionar com a minha sogra, falando que eu não podia deixá-la, que eu tinha que cuidar dela. E simplesmente ela começou a rir, zombar da minha cara, as duas juntas. Eu fiquei muito sem graça, sem entender a situação. A minha sogra parecia estar muito bem. Daí ela veio dizer que a ex-nora dela simplesmente estava certa, que eu não poderia estar indo no lote, porque ela tava lá. E se eu quisesse o bem dela, não era pra eu pisar mais os pés do portão pra dentro. E começou simplesmente me ignorar muito. Tá, chegando em casa, fui questionar com meu marido, falando pra ele que a mãe dele estava simplesmente mentindo e fingindo que estava mal. Ele até falou pra mim que achava também que ela tava mentindo. Porém, parece que a conversa que eu tive com ele entrou no ouvido e saiu no outro. E a partir do outro dia, sempre a mãe dele ligava como de costume. Ela ligou pra ele e ele foi. Ele até me chamou. Quando eu estava arrumando, ela pegou e mandou uma mensagem pra ele, dizendo que eu tinha escutado muito bem, que não era pra eu ir na casa dela, que era pra eu evitar. Daí foi quando ele repetiu, dizendo que não era pra eu ir. E eu fiquei em casa. Nesse dia, o meu marido demorou mais como de costume. Sempre ia com ele, então nesse dia ele demorou muito pra voltar pra casa. E foi aí que ele começou a ir muito na casa dela. Tá, chegou, eu agi normal, porém, a partir do momento, ele começou a ir muito mesmo na casa dela. Eu sempre ficava em casa, até que chegou num ponto que meu marido chegava do trabalho, passava direto pra casa da mãe dele e chegava, a janta já tava pronta e ele falava que não tava com fome, que já tinha comido na casa da mãe. Porém, uma coisa me deixou muito com a orelha em pé, a mãe dele não faz janta, ela na verdade nem janta. E foi aí que eu descobri que ele estava indo muito, era na casa da ex dele, não na casa da mãe. Tava indo na casa da mãe simplesmente pra despistar, pra disfarçar. Da última vez que ele foi, eu fui, fizemos um barraco, porque chegando lá, tava todo mundo reunido na mesa, ele, a ex, os filhos, a mãe e os tios dele, que tinha chegado de fora do país. Ela simplesmente levantou e falou que eu não era bem-vinda. Tá bom, peguei, cheguei no meu marido e falei, ou você escolhe aqui, a sua mãe, ou eu. Daí a mãe dele começou a fazer cena, começou a chorar, dizendo que mulher nenhuma teria o direito de tirar os filhos do próprio